Quando você adquire um conhecimento, ele só é realmente absorvido se você o pratica. Senão ele vira só uma teoria dentro da sua mente. Fala, alquimistas, sejam muito bem-vindos ao 7º episódio do Alquimia de Si. Se você está buscando se ouvir um pouco mais, se conhecer um pouco mais através de histórias de outras pessoas que podem servir como espelho para você, esse espaço é para você também. Então, estamos aqui no nosso 7º episódio. Como que vocês estão? Loi, Paulo, tudo bem? E aí? 100%. Tudo em paz. Em paz. Animado, mano. Animado que hoje vai ser uma conversa diferente, né? Um grande parceiro, especial. muito querido. A gente vai conversar com o André Francis. Seja muito bem-vindo, André. Boa noite. Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Certeza que vai ser uma troca muito valiosa, onde a gente vai poder, assim, ter vários insights e também trazer uma mensagem positiva. Com certeza. Seja muito bem-vindo. Essa casa é sua também, irmão. Obrigado. E a gente agradece também ao Jim Sport Studio, que recebe a gente sempre com muito carinho, de braços abertos. É a casa do nosso podcast da Toros também, né, em outras facetas. E também a nossa nova parceira, que é a granola da Dedi, que está aqui. É uma granola totalmente natural, que é feita com uma artesania, um carinho, um cuidado incrível. Então a gente vai estar aqui petiscando enquanto a gente troca a nossa ideia. Inclusive, para quem está ouvindo, fica a sugestão de ouvir o podcast. Comenta também, que daí você consegue até conectar com os sabores que a gente está degustando aqui nessa conversa. Pois é, que a gente disse que não dá pra sentir, né, o que tá passando aí na tela. A gente consegue agora você pra vocês pode. um pouquinho mais. Então agradeço aí a Dedi, que forneceu pra gente aí também esse carinho, esse afago maravilhoso aí pros nossos próximos papos. Quem quiser acompanhar o trabalho dela, só que canal da Dedi, é só seguir aqui no Instagram. E é isso. Bora começar? André, bora então, nessa. apresentando o André, a gente sempre faz aquela bio, né? Pra vocês saberem aí de que a gente tá falando. Então, o André é o mais novo até hoje, tem 26 anos. É o mais novo, né? Contato mais novo até hoje. Verdade. É bom, ele trabalha com dança, mas também é estrategista de marketing digital. Também se formou em yoga. Também se formou em hotelaria e eventos. Mas a gente conheceu ele no caminho espiritual, né? Então ele é espiritualista há alguns anos e começou nas medicinas da floresta há 7 anos, no xamanismo. Então ele consagra em uma casa da Zona Sul de São Paulo e estuda a espiritualidade dessa maneira aberta, acho que como muitos de nós aqui. E é isso. Vamos pros papos. Acho que é isso, né? Deixei alguma coisa de fora? Você quer acrescentar aí? Nada, isso mesmo. Então Ele fechou. falou tudo. Então, alguém quer fazer as honras aí da primeira pergunta? Bom, assim, o que ficou de fora? Talvez o que vem antes aí, né? O que Conhecer vem o... antes do pois caminho é, né? espiritual, né? Quem Porque- era o André, pra depois a gente falar quem é o André. Exatamente. Deixa eu só fazer uma observação aqui, ó. Porque ele tem 26 e ele começou nas medicinas sagradas há 7 anos atrás, com 19 anos. Nossa, queria eu. Então, assim, O que será que aconteceu? o que eu... Antes dos 19? Porque deve ter sido... A gente vai falar sobre isso. Deve ter sido um divisor de água, eu imagino. Mas antes dos 19, assim, como é que foi suas experiências na vida e em relação à espiritualidade? Bom, eu cresci numa família que era cristã, né? Então eu cresci numa família onde a minha família, pai, mãe e irmão, eram testemunhas de Jeová. Então uma religião bem fechada. E eu nunca me identifiquei muito com essa religião. Então eu vivenciei, assim, muito tempo da minha vida sentindo que aquele não era o meu caminho. Mas como eu era criança na época, eu queria muito agradar os meus pais. Sim. Porque eles eram um casal que vivenciava essa religião. E eu tive que criar muita coragem dentro da minha realidade para romper aquele caminho. Porque o meu irmão, ele também vivenciava a religião dos Testemunhas de Jeová. E eu nunca esqueço o dia que eu pedi, assim, para sair. Eu literalmente chamei meu pai, assim, de canto. E com 12 anos de idade, eu olhei para ele e falei: olha, pai, tenho que falar uma coisa séria para você. Não me identifico com essa religião. E eu era muito novo, 12 anos. 12 anos, era criança, né? Que é um Eu papo não me sério, assim, né? identifico. Chegar ela a sair isso. Pô, é uma posição legal. Eu tive que criar um ano, assim, de coragem e decidi sair. Quando eu saí dessa religião,
eu comecei a trilhar o que os cristãos chamam de caminho do mundo, né? Eu comecei a conhecer mais pessoas, fui entrando na adolescência, e na adolescência eu conheci o meu primeiro professor ateu. E aí, para alguém que viveu na religião cristã por muito tempo, o ateísmo parecia um banquete para mim. Então eu comecei a estudar muito o ateísmo e me distanciar da espiritualidade, porque eu conheci o ateísmo como uma forma de protestar contra a religião cristã, porque eu cresci muito tempo dentro dessa doutrina. Sim. E acabei me rebelando contra ela. E só conhecendo mais pra frente, né, os caminhos da medicina, é que eu pude mudar essa visão, né, do ateísmo para uma visão conectada hoje à espiritualidade, uma visão espiritualista realmente assim de ser. Curioso você falar isso, cara, que você falou, estudei o ateísmo, acho que eu nunca ouvi isso, porque quando você pensa, eu fui por muito tempo também, até algumas coisas serem esfregadas na minha cara, pô, eita. Mas estudar o ateísmo ainda assim, isso deve ter trazido para você uma bagagem que hoje é valiosa para o seu caminho espiritual também. Você não foi, eu sou ateu porque eu sou ateu, eu não acredito porque não. Você estudou essa não crença. Então também é interessante olhar por esse lado, porque eu acho que ele pode ter te guiado para esse caminho de hoje, aí você vai saber falar melhor. É semelhante porque quando eu falo que eu estudei o ateísmo, eu buscava contradições que fossem contra a ideia que sempre me foi ensinada. Então eu sempre fui uma pessoa que questionava todos os dogmas que me foi apresentado. Isso até hoje. Eu nunca tenho uma visão cega sobre espiritualidade e nem acho que ninguém deveria ter. Na verdade, a gente tem que sempre questionar a espiritualidade para enraizar o conhecimento e a fé e unir os dois. Então, quando eu vejo que a gente tem um segmento hoje muito mistificado sobre as coisas, me assusta um pouco, porque a gente tem que sempre ter uma base de conhecimento, que é um dos caminhos também da espiritualidade, é busca pelo conhecimento sagrado. Então a gente tem que conseguir conciliar esses dois. Então, quando eu era ateu, por exemplo, eu estudava a Bíblia para poder ser ateu. Era isso que eu tava pensando. Porque você procurava as contradições lá. Sim. Para poder refutar, do tipo, peraí. Isso era algo que para mim pesava bastante, porque às vezes em certos diálogos, né, durante a minha vida, a gente sempre tem um amigo cristão da igreja, né? E esses amigos, eles sempre tentam trazer a gente, né? Eles têm um culto à conversão das pessoas. Então, às vezes eu via que faltava o conhecimento da própria Bíblia para essas pessoas quererem me converter. Então, quando eu percebia que com pouco estudo através do ateísmo, conseguia ter um conhecimento teórico ali básico, e via que pessoas que estavam dentro da religião não tinham, era um questionamento muito grande. Porque como que a pessoa, ela estuda, ela determina que ela é uma cristã, por exemplo, estuda o cristianismo e desconhece do livro sagrado deles, que é a Bíblia, né? Então, abre um questionamento muito grande, assim. Total, claro. Questionar todos os nossos caminhos. Questione tudo, inclusive a si mesmo, inclusive Sim. as próprias crenças que você mais se conecta. Mas não questionar no lugar de afronta. É no lugar mais de deixa eu... É questionada, né? Afrontar. É como... Deixa eu cavar um pouquinho mais aqui. É uma curiosidade, né? Não é, como você falou, essa palavra é muito boa, não é uma afronta. É curiosidade de saber mais, de entender mais, mais profundamente. Remete muito ao lugar da criança, né? Por quê? Deixa eu entender um pouco mais, deixa eu olhar um pouco mais de perto, deixa eu olhar por outro ângulo. Então acho que é importante questionar tudo, né? O caminho, o ateísmo, a religião que você mais se conecta, a que você menos se conecta, e aí todos esses lugares vão te trazendo bagagens. Então, também. Bom, e aí você foi trilhando esses caminhos do ateísmo até os 19 ali, mais ou menos, e aí conheceu as medicinas sagradas, assim, da floresta, né? Como é que foi esse encontro, assim? Primeiro, como você chegou lá? E segundo, como é que você ficou depois desse primeiro encontro? Você pretendia ser mudado para sempre ou aconteceu? E assim, você comentou, né, que o caminho... Ou você nem foi mudado? O caminho, né, da adolescência te levou até lá. Mas por conta do quê, né? Porque em determinado momento você percebeu que tinha alguma coisa de errado. Você sentiu uma busca, alguém te deu, né, um feedback falando que você precisava fazer alguma coisa, né, de diferente. Foi convertido. Que rolou? Pelo povo da floresta. Olha, eu sempre fui ateu naquele tempo, porém eu sempre fui muito mente aberta. Então eu sempre disse assim,
Se Deus ele existe, ele pode aparecer até mim. Estou aberto a ele, ao conhecimento dele. E eu tive um start antes de conhecer as medicinas. Eu sempre tive um tio meio hippie, assim, meio de Woodstock, sabe? E ele sempre chegava com algum conhecimento diferente do padrão. E uma vez ele chegou com o primeiro conhecimento que eu digo que foi espiritual, que eu tive uma experiência, que foi a viagem astral. Ele chegou com esse assunto e eu nunca tinha ouvido falar sobre o termo. A viagem astral literalmente é você conseguir tirar o seu espírito conscientemente do corpo e ter uma experiência fora dele. E quando ele me falou, eu, questionador, fui pesquisar. Comecei a pesquisar tudo aquilo que ele me falava para ver se tinha algum cabimento aquilo mesmo. E aí eu comecei a ouvir vários relatos de pessoas que diziam ter essa experiência. E eu comecei a questionar ela, como assim as pessoas conseguem ter essa experiência? Será que eu consigo também? Mesmo ateu, eu queria ter essa experiência. E tinha algumas técnicas. Uma das técnicas era você conseguir se tornar consciente dentro do seu sonho. E através dessa consciência de que você está dentro do sonho, você tem que alcançar o que eles chamam de paralisia do sono. É despertar... Lúcidos, né? Primeiro assim, o sonho lúcido, onde você despertou e sabe que está dentro do sonho. Depois você tem essa paralisia do sono, onde o seu corpo está dormente, mas a sua consciência está desperta. E eles falam que esse é um momento propício para que a sua alma, o seu espírito consiga se desprender do corpo. Só que tem um desafio. Todo mundo que estuda a viagem astral vê que na paralisia do sono, a gente passa um processo de medo, de susto. Nossa, dentro dessa paralisia. Eu já tive mais de 20 paralisias do sono e todas foram terríveis. Todas, nenhuma delas parecia com a viagem astral, como eu imagino que deve ser. E eu comecei a ter essas paralisias frequentemente, porque eu anotava os meus sonhos, como se fosse um diário, e ia tendo essa consciência de despertar dentro do sono e ter as paralisias. E conforme esse processo foi crescendo, o meu desafio era vencer essa paralisia do sono. E sempre que eu tinha ela, era como se algo negativo se materializasse e eu tivesse que enfrentar aquilo. E um certo dia, eu lembro nitidamente, assim, eu tive um vislumbre onde uma mão abria meu quarto, o teto do quarto, e ela vinha até mim. E eu tava paralisado, eu não conseguia me mover. E eu falava, meu Deus do céu, agora vai ser. Agora eu morri. Agora vai vieram me acontecer. buscar. E aí eu me contorcia, e aí eu despertei. Nesse momento que eu despertei, eu voltei a dormir. E aí eu despertei de novo. Quando eu despertei dessa segunda vez, eu já não estava no meu corpo. Era a minha alma, o meu espírito estava para fora. E pela primeira vez eu vi o meu corpo fora, né, com o espírito fora. Terceira pessoa, assim. E eu lembro que toda a matéria, ela se tornou energizada. Então a minha visão, ela era diferente do padrão que eu estava acostumado. Então eu senti o meu caminhar como se eu vagasse realmente. Mas você tinha consciência? Tinha consciência. Eu conseguia saber que eu estava desperto, só que não conectado ao meu corpo. E naquele momento também tinha uma técnica que a gente utilizava as mãos. Pra gente despertar no sonho, a gente tem que olhar pra nossa mão, uma das técnicas, e ficar se perguntando se isso é realidade ou sonho. Assim você programa sua mente para que no sonho você desperte, olhe suas mãos, e dizem que as mãos sempre é diferente no sonho, e você consegue, isso mesmo, despertar. E aí eu olhava a minha mão e ela se estendia, como se ela fosse infinita, assim. E aí eu tive esse vislumbre, essa experiência, vaguei por alguns minutos e ouvi um barulho. Quando eu ouvi um barulho, eu me assustei. E aí eu tive a sensação de cair como se eu tivesse caído de um prédio, assim. E aí eu voltava pro meu corpo e voltei com aquela sensação de ter vivido uma experiência imaterial pela primeira vez. Nessa época eu tinha 16 para 17 anos. E aí eu saí assim, encantado. Liguei pra esse meu tio, falei, nossa, aconteceu comigo. Tive essa experiência, mas nunca mais retornou. Então, depois dessa experiência, eu não consegui ter novamente. E aí eu fui continuando minha adolescência, né? Eu sempre gostei muito de reggae, então eu ia pros encontros das tribos, ia pros shows de reggae. Eu tinha a ideologia de aproveitar a vida, mas aquela ideologia imatura de matar. literalmente, de pensar que o aproveitar o desfrute da vida era uma forma irresponsável de desfrutar a vida. E às vezes a gente se pega... Desfrutar a vida é ter prazer, né?
Quanto mais prazer você tem, mais você tá desfrutando. Eu tinha uma percepção errada sobre isso. Hoje eu vejo, né? Hoje eu percebo que a minha percepção de desfrutar a vida era uma maneira irresponsável e insana de vivê-la, né? Ou seja, quando a gente bebe muito, né, e chega a ficar alterado sem a própria consciência, a gente está fazendo mal para o nosso corpo. Então, eu gosto de acreditar que pecado é inconsciência. Sempre que você está inconsciente, você está pecando contra si mesmo. Agora, se você está consciente do que você está fazendo, está consciente do momento presente, realmente você está vivendo em espírito, vivendo em conexão com a espiritualidade. A consciência é uma das chaves para a gente saber se a gente está realmente conectado com a essência, com Deus, ou o nome que a gente chama, né? Na verdade, sim. Como você chegou na ayahuasca? Esse mesmo tio, né, que me apresentou a viagem astral, né, que trazia esses temas controversos, né, diferentes do padrão que eu tinha crescido, ele conheceu, né, a casa que a gente frequenta. Só que esse meu tio, ele tem um relato diferente. Ele é uma pessoa que comungou a medicina por muito tempo e não conseguiu se conectar ao que nós chamamos de força. O que seria a força? A força é quando a gente consegue se conectar a essa energia espiritual, ou a gente está no estado da força da planta de poder, né? Que é uma das medicinas, a ayahuasca, por exemplo. Então, quando a gente está na força, a gente está realmente conectado com a nossa essência espiritual. A gente se sente conectado com o todo, né? Com a natureza, e consegue receber a energia, os ensinamentos que fazem parte do nosso ensino espiritual. Então, quando eu cheguei na ayahuasca, foi a convite dele. Ele tinha me convidado, porém, eu cheguei meio de paraquedas, porque ele me falou de uma forma que eu achei que era mais um encontro mais hippie, assim, né? Eu tinha lido um pouco por cima do que se tratava e segui a dieta, né? Me alimentei bem, de maneira saudável, e fui com o meu coração aberto. Quando eu cheguei lá, eu comecei a ver as pessoas diferentes, assim, né? O estilo, o padrão das pessoas. E a primeira medicina que foi servida pra mim ainda não foi a ayahuasca, foi o rapé. E Nossa. o rapé foi a minha primeira medicina que eu tomei ali. Você pode só explicar, né? Rapidinho pra galera, né? Pra quem não sabe o que é o rapé. Quem não conhece nada, assim, a rapé respeito, medicinal. Certo. O rapé é muito importante a gente diferenciar, né? Existem esses rapés de farmácia e existe um rapé que ele é feito de uma maneira sagrada. Tem todo um feitio, todo um processo onde é feito esse rapé. O rapé, ele é tabaco, ele é pó de árvore, né? E aí ele tem todo um processo para ser feito. O rapé, ele é sempre soprado, ele nunca é inalado. O que o rapé faz? Eu vou contar o rapé pela minha experiência. O rapé, ele traz muita harmonia dentro do nosso corpo. Ele chega no nosso corpo para harmonizar qualquer desequilíbrio que ele tenha. Quando ele é usado junto da medicina da ayahuasca, ele traz um equilíbrio e ajuda em processos orgânicos, às vezes de limpeza, pode ser processos mentais, emocionais. Então ele faz essa ajuda para que a gente consiga se equilibrar, se harmonizar e ter assim um processo mais tranquilo, mais suave. E aí, o rapé foi o seu primeiro passo. Primeira experiência. O segundo passo, então, foi a Aya. Isso. O rapé, ele foi minha primeira experiência. Quando eu tomei o rapé pela primeira vez, né, tive a experiência com ele, de início eu pensei que eu nunca mais utilizaria. Eu tive essa experiência, depois, antes de começar a cerimônia, eu estava lá e eu comecei a perceber algumas coisas. Por exemplo, a minha conexão com a natureza já tinha ganhado uma amplitude diferente do normal, do tradicional. Então eu sempre fui muito observador. Então eu, desde o início de quando eu cheguei, estava observando como eu estava. Depois do rapé eu percebi que uma conexão com a natureza tinha sido formada de uma maneira diferente do que eu estava habituado. Então essa relação de amizade com a natureza, para mim, foi uma chave, assim, uma mudança muito grande. Mesmo pequena ali, meu processo estava para começar, mas eu já senti aquilo no meu coração. Eu vou fazer um parênteses bem grande, porque é o seguinte, galera. A gente está falando de ayahuasca, a gente está falando de rapé e as medicinas da floresta, mas muito cuidado, porque isso tem se popularizado cada vez mais. E assim, como o André falou, ele caiu de paraquedas. Eu conheço a casa onde ele consagra, porque afinal de contas eu consagro lá, o Rafa também. Sim, é na sua casa.
Então a gente sabe que é um lugar muito responsável, né? O André deu sorte de cair de paraquedas em um lugar mega responsável, que sabe o que está fazendo. Então, assim, tenham cuidado, né? Se vocês tiverem curiosidade ou se por acaso vocês caíram de paraquedas em algum lugar, vão sentindo, percebam como é que está o clima, percebam como os dirigentes organizam todo o processo, veja se as pessoas estão ali com responsabilidade. Então, uma coisa que vocês, né, que frequentam, já conhecem há bastante tempo, o que tem que ter numa casa séria pra pessoa chegar lá e saber, entende? O que é esperado numa casa séria pra pessoa poder chegar lá e, pô, eu preciso, né, prestar atenção nisso, que aí eu sei que, assim, não tô caindo de paraquedas, eu não tô num lugar que eu posso ter uma experiência ruim. Primeiramente, sempre analisar se a casa ela já tem muito tempo. Isso é muito importante. Saber se é uma casa que já tem anos ali de vivência. Saber também se as pessoas que estão dentro dessa casa, elas são frequentadores há anos. Porque se o lugar é positivo, a gente pode ver que há uma constância e também uma responsabilidade ali de guiança. É muito importante a gente observar quem são os dirigentes da casa, olhar quem é o padrinho, a madrinha da casa, como eles se portam, como eles se comunicam. Então, fazer esse check-up, saber também quem está te indicando. Às vezes você tem um amigo aí meio doidinho que está te indicando coisas e você olha para a pessoa e você sabe que ela não tem uma integridade de valores positiva, não apresenta ser confiável. E não apresenta ser uma pessoa confiável mesmo, como o Paulo disse. Então, você ter essa visão. Saber de onde vem a medicina é muito importante. Saber de que procedência ela vem, se ela vem de um lugar sério, de quanto tempo que essa medicina tem vindo. Hoje a gente tem aí pessoas vendendo ayahuasca no Mercado Livre. E não é assim. A medicina ela tem todo um processo para ser feito. É como a gente fala, né? É uma medicina. Então, você não compra os ingredientes da quimioterapia e aplica em casa. Sim, é impensável fazer isso, porque tem um contexto, tem uma pessoa que vai aplicar, que é um especialista na aplicação, tem um ambiente no qual vai ser aplicado, que é um ambiente controlado, e etc, 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 etc. As medicinas da floresta, elas têm o mesmo critério, é uma medicina. Então, é um lugar certo, na hora certa, pela pessoa certa, na quantidade certa, e assim por diante, né? Então, assim, não... Sendo mais extremo, assim, você não pula de bungee jump sem um profissional do seu lado. Exatamente. Assim, você pode cair, não dá certo. Se você compra ayahuasca e toma em casa sozinho, segura o auge. E assim, faça por sua conta e risco, sabendo que pode dar tudo errado. E as chances são muito maiores. Então assim, a gente, só assim, esse é o grande parênteses, tá? Só porque a gente tá tocando nesse assunto. Claro. Então, sabemos que tem muitas pessoas que estão conhecendo agora, assistindo vídeos, né, lendo sobre os povos indígenas, né, divulgando as medicinas. Então, assim, pesquisem, vão com responsabilidade, peçam indicação, conheçam os lugares onde vocês estão indo, pesquisem sobre eles e sigam essas dicas do André. E vocês sempre comentam, e a gente estava até conversando sobre isso antes, que é uma questão que eu acho muito importante, que é da anamnese. Sim. Que talvez seja um dos pontos que todo lugar sério tem que ter. Se a casa não pediu anamnese pra você, já, peraí. E duas coisas, né? Não é qualquer anamnese, né? Que você tava até dando um exemplo. Ter atenção, a anamnese, ela não é feita pra você não dá pro dirigente guardar lá como um respaldo de segurança. É pra você mesmo. Então, não se esqueça também de, na hora de fazer uma anamnese, falar a verdade. Porque se você tá falando a mentira, você mesmo tá soltando o seu próprio cinto de segurança. Tá se colocando em risco. E aí é por conta disso. Então sempre lembrar disso. Casas de respeito, casas sérias, sempre trabalham com anamnese. É uma substância que promove alterações na consciência, na ciência e percepção. Então, existem, né, diversos relatos também de pessoas, por exemplo, que não fizeram anamnese. Anamnese. Ou foi, né, totalmente de forma aleatória, e a pessoa não sabia, às vezes, que ela tinha, né, uma predisposição genética, ou distúrbio, alguma questão psicológica que se acentua, que acaba desencadeando ali. Ela não tem
não tem consciência nenhuma, né, do que ela vai É uma frase enfrentar. muito clichê, mas falam, né, que a ayahuasca é para todos, mas nem todos são para ayahuasca. Antes, só destacar que realmente esse parêntese é muito importante, assim. Eu vou contar aqui minha experiência com a ayahuasca, então é importante a gente saber que nem toda experiência é igual, toda experiência ela é única, e que é muito importante ter respeito e saber um lugar sério realmente para consagrar. Então eu indico, né, caso alguém tenha curiosidade, falar realmente com o pessoal aqui da Toros, que tem boas indicações assim de lugar sério para estar comungando. E galera, isso é para sua segurança, tá? Você fica vulnerável. Então se você vai num lugar que não é sério, você vai estar vulnerável diante de quem? Você conhece a pessoa que você confia? Se prepare e pesquisa e é isso aí. Agora, apresentando a minha experiência, né, com essa medicina, foi um grande divisor de águas, assim, na minha vida. Eu tinha 19 anos e, quando eu consagrei a primeira vez a ayahuasca, explicar um pouquinho o contexto de como funciona a cerimônia, né, de onde a gente participa. A cerimônia, ela é dividida em 3 partes. A primeira, né, são 3 doses de ayahuasca, né, em um copinho de 50 ml, então você pode ver que a quantidade, ela não é muita. E a primeira parte, ela é uma parte de introspecção. A gente trabalha a meditação ali, concentrando nas músicas. As músicas são o que guia a nossa experiência com as medicinas. Então a gente tem ali a primeira 1h20, 1h30 mais ou menos, de concentração, para que a gente possa se conectar com a força, se conectar com a egrégora espiritual e possa vivenciar o trabalho. Depois da segunda parte, abre uma segunda dose e ali a experiência da consciência começa a se abrir cada vez mais. A gente pode dizer que a segunda parte pode ser uma das mais intensas ali com a medicina. E aí o trabalho vai seguindo, vai tendo a terceira parte, abrindo cada vez mais essa experiência e a gente vai recebendo os ensinamentos. Bom, hoje eu sei como é, né? Agora, quando eu cheguei lá, eu não tinha essa ideia. Montanha-russa total. Montanha-russa. Eu consagrei a primeira dose ali e a gente ao longo da vida vai acumulando certas crenças e paradigmas que vão formando a nossa personalidade. Então, quando a gente tem um processo desse, a gente percebe que isso tudo é quebrado para que a gente vivencie uma experiência que transcende o que a gente chama de mente. Então a gente tem uma experiência muito conectada, tanto que quando a gente tem uma planta de poder, a gente tem o que a gente chama de enteógeno, que significa que vem para dentro. A alucinação, ela tá para fora, é um alucinógeno. O enteógeno, ele leva a gente para Gênesis, né? A raiz da palavra tem essa questão da Gênesis, que vem da origem, para a gente se conectar com o nosso eu interior realmente. Então a gente consegue desprender essa questão, assim, fica muito nítido realmente na experiência. É como se eu realmente, finalmente, tivesse alcançado o que a gente chama de expansão da consciência. Na época que eu estava lá, né, chegou um mantra, que estava sendo uma cerimônia do Oriente, através de mantras, e eu lembro que eu tinha vários questionamentos. E ao mesmo tempo que o questionamento surgia, me vinha o entendimento. Então questionamentos como: Deus existe? Por que existem várias religiões? Por que a vida é como é? Qual o sentido da vida? Tudo vinha para o meu entendimento, conforme eu podia absorver. E aí eu comecei a ter uma esperança de fé ali. Realmente eu me senti conectado pela primeira vez com o que todos chamam de Deus. Se eu podia dizer ali o que era Deus, era aquele estado que eu tinha alcançado ali através daquela experiência. Era como se eu estivesse reencontrando algo que eu perdi. Como se aquilo fosse uma memória ancestral e eu tivesse finalmente reencontrado uma família. E aí que surgiu, né? Depois a gente vai entrar nessa questão de dança, né? Hoje eu dou aula de dança, mas até lá eu não dançava, até chegar nessa cerimônia. Eu agradeci o meu corpo. Eu nunca tinha entrado num estado de gratidão, de agradecer ao meu corpo por me deixar vivenciar e experienciar a vida. A gente aprende ao longo da vida a menosprezar o nosso corpo, a se comparar. Então a gente vai criando todas essas relutâncias durante a vida, comparações, a gente vai se diminuindo. A gente, ao invés de pegar elogios, a gente acumula críticas, na maioria das vezes. Naquele dia eu deixei tudo que era crítica, tudo que não era meu, ir embora. E agradeci muito o corpo que eu tinha. E aquilo me trouxe, assim, uma paz imensa, assim, sabe? Pela primeira vez eu via
uma beleza no meu corpo sem vaidade. Você se sentia infeliz antes disso? Eu não posso dizer que eu era infeliz, porque eu não tinha nem consciência da felicidade ou da infelicidade. Eu simplesmente era alguém que achava que sabia curtir a vida. E eu nunca tinha parado para refletir conscientemente do que era felicidade ou infelicidade. Só que depois que eu despertei para essa consciência, eu percebo a infelicidade que eu vivia. Porque era uma vida inconsciente. E dentro dessa experiência, ainda nesse primeiro dia, eu sentei e agradeci meu corpo. E a medicina, ela é uma mestra. Ela é uma grande professora. E ela me ensina, assim, em cada experiência, né? São 7 anos comungando as medicinas. E eu venho aprendendo e transformando a minha vida conforme eu consigo também, né? São degraizinhos que a gente vai subindo de consciência e de vivência prática que fazem esse trabalho acontecer. Mas a medicina me deu, no primeiro dia, algumas coisas para serem feitas. Eu lembro firmemente lição de casa. A galera acha que é tomar ayahuasca e transcendeu. Tem? O ritual é o dia a dia. Exatamente. A experiência, ela é, digamos, nesse outro nível, nesse outro patamar de consciência que o André tá contando. Sim, agora, a experiência é muito intensa. Agora, como, né, digamos, tenta manter, né, o que levar daí, até pra não... Ela é terapêutica, né, mas assim, não adianta nada você chegar com o seu terapeuta, com o seu psicólogo e um monte de ideia e dia seguinte não adianta nada. O ritual, ele tá principalmente no dia a dia, na aplicação, fora do estado da ayahuasca, você aplicar tudo isso no dia a dia. E aí, o que você vai aplicar o que você aprendeu na cerimônia quando alguém te fechar no trânsito? Ou quando alguém pisar no seu carro no trabalho? Ou quando alguém fazer algo que você simplesmente não queria que estivesse fazendo? O ritual, ele é o dia a dia. Essa é uma coisa que a gente fala muito na TOS. No caminho espiritual é o caminho da vida. O caminho espiritual é o caminho do autoconhecimento. Então, não adianta nada no domingo, seja no terreiro, na cerimônia de ayahuasca, na igreja, na sua meditação, na sua esfera de luz. Segunda-feira você está lá xingando todo mundo no trânsito. A cerimônia é o dia a dia. Isso fez parte das lições de casa? As lições de casa, elas são, como que eu posso dizer? Tudo que o Rafa falou realmente, as lições elas são na vida. Quando você adquire um conhecimento, ele só é realmente absorvido se você o pratica. Senão ele vira só uma teoria dentro da sua mente. Sim. A ayahuasca, ela vai aprofundar o seu estudo conforme você caminha com a consciência. Então não adianta nada eu ter uma experiência que eleve a minha consciência, mas não agir de acordo com essa consciência. Só um acúmulo mental. Então, a medicina, pelo menos pela minha experiência e pela experiência, assim, pelos diálogos que a gente vai tendo com pessoas sérias que caminham dentro das medicinas, ela vai trazendo ensinamentos e lições de casa pra gente ir se aperfeiçoando. As lições que eu tive de casa ali, a primeira era perdoar o cristianismo. No início desse podcast eu estava falando o quão o cristianismo para mim era um bloqueio e como eu fui protestante nos ensinamentos que o cristianismo trouxe. Naquele momento a medicina me ensinou que se uma pessoa ela chega no Espírito Santo, na graça, em Deus, através de qualquer caminho, não me cabe julgar esse caminho, me cabe agradecer, porque a pessoa ela conseguiu alcançar um nível através de qualquer doutrina. Então minha primeira lição de casa foi perdoar o cristianismo e me perdoar com as pessoas que eu julguei que eram cristãs. O segundo, eu trabalhava bastante, mas a medicina falou que eu devia pedir um aumento no meu trabalho. Eu gerenciava um bar na época e ela falou assim, vai lá, pede um aumento, fala que você vai fazer. Você gerenciava um bar com 19 anos, velho? 19 anos. Você era muito competente. Caraca, você era um jovem de 19 anos muito bala na agulha, velho. Nem tanto. Com 19 anos, mano, eu não conseguia administrar nem meu quarto direito. Fora isso, eu tinha que terminar uma relação que eu tinha. Era uma das outras lições de casa. Quando você fala, a medicina falou, é uma percepção? É a consciência compreendendo alguma coisa? Ou você experimenta como se fosse uma voz falando? Vamos dizer que a medicina é ela como se fosse uma ferramenta que a espiritualidade, nossos mentores, nossos guias utilizam para se comunicar com a gente. Então, quando eu falo a medicina me mostrou, significa que através da medicina eu pude ter essa experiência onde meus guias, meus mentores, a espiritualidade conseguem nos ensinar através dela. Acho que as duas coisas. Você perguntou A ou B, A e B, pra mim, pelo menos. Entendi. Porque não é necessariamente uma voz que parece um sussurro falando, faço tal coisa.
é você tomando consciência mesmo de, assim como quando você medita ou quando você simplesmente reflete de qualquer coisa que você fez. Peraí, eu preciso mudar. Eu já ouvi muito também esses recados que vêm, né? E aí quando você cumprir eles, você vê um resultado, e quando você não cumprir, inclusive, você também vê a persistência de outros, né? E você fez, né? Como é que foi? Eu fiz todos, assim, cara. Eu vou dizer que eu fiz todos os requisitos ali, tudo que me foi mostrado, né? Porque o que acontece também, a gente fala que a medicina nos mostrou, mas ela também amplia a nossa consciência. E com a consciência ampliada, a gente consegue perceber e visualizar coisas que a gente não percebe normalmente. Então, para a gente alcançar um nível de consciência ampliado, existem várias práticas. A meditação é uma, o yoga é uma, mas existem várias práticas que vão levar a gente a um estado de consciência mais desperto. Quando a gente atinge um estado de consciência mais elevado, que até a psicologia também pode levar uma pessoa até esse estado, a gente tem também as respirações holotrópicas. Existem vários realmente caminhos assim para a gente alcançar níveis superiores de consciência. Mas quando a gente atinge esse nível, a gente finalmente percebe coisas que a gente não percebia antes. É aí que moram as viradas de chave. A gente encontra a consciência e vira a chave através dali. Porque tudo começa a mudar através da nossa percepção. O mundo muda quando a gente muda. Exatamente. Então, a medicina pode ser uma grande ferramenta para a mudança. Acho que para a grande maioria das pessoas que experienciaram a ayahuasca, elas sentem que tem o desejo de participar dessas experiências diminui ou muda ou zera. Quando eu comunguei a ayahuasca, eu comecei a frequentar pelo menos uma vez por mês a casa de rezo que a gente frequenta e comecei a estudar com as medicinas. O que seria estudar com as medicinas? Seria quando a gente começa realmente a entrar dentro de um processo espiritual e viver uma vida que não é só destinada aos prazeres físicos, não só aos nossos instintos, sobrevivência e nem só ao nosso intelecto, que às vezes a gente se sente muito intelectual na vida, a gente lê livros, a gente estuda, faz faculdade e a gente começa a achar que isso é um grande significado, tem um diploma, Acha que sabe de tudo, né? acha que sabe de tudo. Mesmo que você estude dentro de uma área, às vezes falta coisas que a gente ainda não sabe. Quando eu me formei em yoga, tinha uma frase que o mestre dizia, que eu gostava muito. Ele falava assim: medite no que é inconsciente a você. E a gente está muito acostumado a meditar no que a gente tem como consciência, no que a gente conhece, do que é confortável pra gente. Mas existe todo um mundo inconsciente que a gente desconhece. E é assim que às vezes a gente se sente quando conhece a medicina. É como se um mundo novo se abrisse, que a gente nunca soube que existia dentro desse plano. Então, eu conheci as medicinas e comecei a mudar. Com esse processo, me veio já o sentimento de querer sair do bar, porque o ambiente já não me agradava tanto, já não fazia tanto sentido para mim estar por ali. Eu comecei também a ler. Eu nunca gostei de ler antes das medicinas. A medicina parece que ampliou a minha sede por conhecimento. Então eu comecei a buscar muitos livros. No primeiro ano que eu conheci a medicina, eu posso dizer que eu li 20 livros nesse primeiro ano. E eu não tinha, assim, já tinha lido Capitães da Areia na escola. Aquele livro obrigatório do ensino fundamental. Assim. Dom Casmurro. Dom Casmurro, assim. E esse contato fez com que eu buscasse por muitos conhecimentos. Eu busquei várias religiões, entender elas a fundo. Só que não mais como um ateu, como estudioso da espiritualidade. E aí que tá a morada de chave da consciência. Naquele start que eu tive ali, eu pude começar a compreender as manifestações de Deus, o grande espírito, o grande mistério, né? Seja como a gente chama essa força, e eu pude aprender com ela. Me veio um grande sentimento onde eu tive que romper muitas amizades por perceber que eu estava indo para outros caminhos da minha consciência. Nem vou dizer que são caminhos espirituais, ou eu estou no caminho certo e o outro está no caminho errado. Não. São caminhos onde a minha consciência sentiu de percorrer. E quando a gente percebe que não há ressonância entre as nossas amizades ali, a gente tem duas escolhas. Ou a gente fica ainda com essas amizades que nos prendem a uma consciência diferente da que a gente está buscando. Ou seja, se eu busco um caminho,
eu preciso buscar esse caminho através de pessoas que estão próximas ou percorrem no mesmo sentido que eu, pessoas que têm a mesma linguagem, uma linguagem semelhante, não que seja igual, é muito importante linguagens que questionem o nosso caminhar também para que a gente evolua, mas pessoas que também estão nesse movimento. Então eu tive um grande rompimento com as amizades que eu tinha. Eu passei pelo menos desses 7 anos, 3 anos em um estado que eu chamo de solitude. Era um estado onde os meus amigos eram os livros. Eu buscava muito pelo conhecimento. Te perguntar, André, para quem está ouvindo você falando sobre isso, né? Às vezes alguém que está ouvindo e está numa relação, por exemplo, com amigos, que também acha que de alguma forma vem um instalo de que não faz mais sentido. Como sair dessa zona de conforto desconfortável? Como sair desse lugar de, poxa, eu acho que esse lugar não está mais fazendo sentido para mim, mas ainda existe uma trava que impede a pessoa de sair? O que eu acredito é que todo processo de cura, um processo de transformação, ele requer pelo menos um reconhecimento de que aquilo não está bom. Então toda dor ela é boa, porque ela nos mostra que aquilo não está bom e aquilo nos incomoda. É um impulso, né? É um impulso. Então existem várias formas da gente interpretar isso. A gente pode se acomodar com a dor, ou a gente pode ganhar energia para mudar. Quando uma pessoa ela sente que ela já não está em ressonância com as amizades, com família, às vezes pode acontecer também, é muito importante que ela administre caminhos para que ela possa vivenciar outras coisas. Então, por exemplo, eu quero me formar em yoga, por exemplo. Quando eu quis me formar em yoga, o que eu tive que buscar? Pessoas que trabalhavam dentro dessa linha, pessoas que estudavam essa linha, para que me recomendassem talvez um lugar que eu pudesse aprender sobre isso. Então, se você reconhece hoje na sua vida que talvez as pessoas que estão ao seu redor não vão ser as pessoas que vão te levar para onde você quer chegar, é necessário o reconhecimento disso e é necessário a força para você sair desse caminho com essas pessoas. Você talvez vai trilhar um momento sozinho e esse momento talvez seja o momento mais importante, porque nesse momento sozinho é o momento que você mais se reconhece, porque você vai ter que estar em sua companhia sempre. Então é um processo difícil de se lidar, mas é um processo que traz recompensas. Então eu indico essas pessoas ganharem força, ganharem conhecimento, para elas trilharem um novo caminho. E como que elas fazem isso? Reconhecendo que isso é necessário e depois buscando formas de administrar na vida delas uma forma de trilhar outro caminho. As medicinas podem ser, né, um desses caminhos que vão dar um start na vida delas. E existem também outros caminhos que podem trazer a consciência dela à tona e também ajudar elas para potencializar o estilo de vida que elas buscam. Mudando um pouco de assunto agora, né? A gente sabe que você tem essa relação com a dança e não sabia que você começou a desenvolver isso em um trabalho da ayahuasca, com a ayahuasca, né? Mas como é que você trouxe isso para sua vida, assim? A gente, bom, nós como artistas, né? A gente sempre se interessa por modalidades de expressão, né, da criatividade das mais diversas formas, assim. Então, coincidentemente, as suas formas de dança começaram com uma experiência espiritual muito intensa, assim. Então, como que você desenvolve essa conexão no seu dia a dia, né? Eu acho que inclusive tem algumas linhas de desenvolvimento espiritual, como o Tantra, né, que usa a dança como uma ferramenta terapêutica e como uma ferramenta de consciência, né? Sim, Então, tem até outras escolas, não necessariamente é uma dança, mas o movimento do corpo, a ciranda, né, ou tipos, né, de dança, também influenciam totalmente na filosofia. Tem todo um dogma que envolve aquilo. Sim. Como é que é isso pra você? Como que é essa forma de expressão? Antes de eu entrar nessa história da dança, posso contar uma história? Fala, Tá aqui pra isso. Tem uma história oriental que eu gosto muito, que é a história de Buda, Confúcio e Lao Tse. Vocês encontram, hein, parceira? Nossa, queria estar Dizem nessa que eles lista aí. se encontram no paraíso. Conta-se que eles se encontram no paraíso e uma linda garçonete oferece para eles uma bebida que é a bebida da vida. E essa bebida são 3 doses.
E aí conta-se que Buda olha e fala, a vida é miséria, eu não quero. E aí conta-se que Confúcio fala, eu nunca vou saber se eu não experimentar pelo menos uma. Aí ele bebe uma e fala, Buda está certo, a vida é miséria. E aí Lao Tse pega e fala, me dá logo as 3. Aí ele vai e vira as 3 doses. E aí todo mundo olha pra ele, né? E aí conta-se que Lao Tse levanta e começa a dançar pelo salão. Dança loucamente, insanamente, assim. E aí ele dança por horas, assim, lindamente. E aí quando ele volta, Buda e Confúcio olham e fala, mas o que aconteceu? Aí ele conta que a vida, a verdadeira vida transcende a mente. E por mais que ele explicasse, nunca eles entenderiam através da lógica. Porque eu enxergo a dança como algo que transcende qualquer razão, qualquer lógica. E quando a gente parte para uma visão espiritual da dança, a gente pode enxergar ela de várias formas. Por exemplo, quando a gente fala do Tantra e a gente liga com a dança, vem muito a questão da Kundalini. A Kundalini seria a serpente enrolada, né, da nossa energia vital, que fica no nosso primeiro chakra, que é o Muladhara. Essa energia, quando ela é desperta, ela começa a subir entre os nossos chakras. Essa energia vai passando pelo segundo chakra, que é o Svadhisthana, que é ligado à criatividade, é ligado à sexualidade. Depois vai para o Manipura, que é ligado ao nosso processo mental, emocional. Depois parte para o lado, o quarto chakra, que é o Anahata, que é o chakra do amor. Depois vai para o quinto chakra, que é o Vishuddhi, que é o chakra da garganta. Nas tradições hindu até falam que a gente só deveria falar se a gente despertasse o quinto chakra. Porque só depois de despertar o 4, que é o amor, a gente deveria falar. Antes disso não deveria falar, que a gente não despertou o amor, como que a gente vai falar sem amor ainda? E aí a gente vai subindo para o sexto chakra, que é o Ajna, ligado à intuição e aos vislumbres. E depois a gente sobe para o sétimo, que é o Sarashara. Ele é o chakra que abre a consciência espiritual. Então o Tantra e algumas vertentes do Yoga, eles trazem essa consciência da Kundalini, esse despertar da energia vital, para que isso se manifeste através do corpo. Então você acaba conhecendo uma consciência da dança através dos chakras. E essa consciência da dança traz uma manifestação que quebra bloqueios através da dança. Por isso que hoje a gente tem vários estudos que trazem a dança como uma maneira terapêutica mesmo, onde você consegue liberar suas emoções, despertar sua criatividade e vivenciar assim estados maravilhosos, realmente de êxtase através da dança. Fora o benefício físico que você ganha, como a flexibilidade, o condicionamento, a resistência. É trabalhar sempre as 3 coisas, né? A gente falou em um episódio que é sempre o equilíbrio. Não adianta cuidar só do corpo, ou só da mente, ou só do espiritual. Tem que ser todos, né? Porque todos eles estão ligados, então sempre vai ficar em debilidade se você focar demais em um. Então é importante essa conexão, né? Do corpo, mente e espírito. Com certeza. Agora, por exemplo, se a gente pega ali nas tradições do Shivaísmo da Caxemira, eles têm uma palavra chamada Expander, que eles chamam da energia vital de Shiva. Essa energia vital fala que quando você desperta ela começa a se manifestar naturalmente no seu corpo. Então, como que a gente consegue despertar essa energia? Os hindus, através dos mantras, eles criaram uma tecnologia com os mantras. Então, a entonação dos mantras traz uma vibração que vai elevando a frequência. Então, conforme a gente vai ouvindo esses mantras, a nossa mente ela vai se transcendendo, a gente vai transcendendo ela e vai elevando a frequência. Tanto que se a gente pega as músicas hindus, os mantras, eles não são curtos, eles têm uma longa duração, porque eles acreditam que você vai se conectar com uma frequência. É um estudo para você não só cantar bonito, você tem que se conectar com a frequência da música, da oração, do canto. E como que a dança trabalha dentro disso? O nosso corpo, ele também é capaz de se adaptar a essa frequência, a essa vibração. Só que para isso acontecer, a gente tem que conseguir uma liberação dos nossos chakras. A gente tem que ter um nível de entrega tão profunda que o nosso corpo se una à frequência e à vibração que está sendo entoada.
Nesse momento, a energia de Spanda, que é a energia natural de Shiva, começa a se manifestar naturalmente. Então, por mais que às vezes uma pessoa não tenha estudado tantos movimentos na dança, se ela tiver um nível de entrega profundo, onde ela consegue abrir os chakras e se conectar com essa energia, a dança flui dela naturalmente, como um rio que flui ali. Então é um estado espiritual mesmo que você consegue alcançar através da dança também. É isso que você busca quando você dança? Sim. Sempre que eu danço, eu busco sempre encontrar os princípios musicais primeiramente. É uma coisa que eu tento passar nas minhas aulas. A gente entender o que é o ritmo dentro da dança. O ritmo é a primeira coisa que a gente precisa entender. O ritmo é o tempo. E cada música, cada som, ele tem um tempo. Se você conseguir entrar dentro do ritmo e se unir à harmonia desse ritmo, vem a segunda parte, que é a parte do encanto, da melodia. A gente tem os 3 princípios: ritmo, melodia e harmonia. Então, quando a gente entende o tempo da música e entra em harmonia com esse tempo, a gente está sentindo a música. E a melodia, que é a expressão, que já envolve o segundo, o terceiro chakra e o quarto, a gente consegue se conectar com um nível de expressão mais intenso. E a gente começa a ganhar forma dentro da dança. A gente começa a manifestar a melodia e expressar ela com totalidade. Dessa melodia a um nível que transcende os princípios musicais, que seria o nível espiritual, que passa ao quarto chakra e vai alcançando níveis de êxtase, de samadhi, né, que os budistas chamam de nirvana. A gente alcança isso através da dança. A gente alcança um nível onde o nosso corpo está tão entregue que ele se manifesta de maneira natural. É como você alcançar dentro da música. Vocês devem já ter alcançado um nível onde vocês sentem que a criatividade de vocês ela é ilimitada. É um poder que vocês alcançam ali através do estudo. Há momentos que você fala: nossa, eu estou com o poder criativo comigo. É um estado de transe, né? Você sabe que tem alguma coisa se manifestando ali, você não sabe muito bem o que é. Força. É uma força. E como que você indica, cara, às vezes alguém que ainda não encontrou algo que gosta de fazer, igual você encontrou esse fogo na dança, a gente, nós 3 aqui específico, tocando, qual passo a pessoa pode dar para chegar mais perto de talvez descobrir isso? O primeiro passo para a pessoa conseguir descobrir isso, eu acredito que é o passo que a maioria das pessoas tem que tomar. É o autoconhecimento. É o caminho que vai mostrar para a pessoa o que ela realmente gosta, de maneira consciente. E para a gente se autoconhecer, não é tão bonito quanto a gente fala na palavra. Se autoconhecer é um processo. Ele não é uma coisa trabalhosa. Não é uma coisa que vai vir do dia para a noite. Ele é todo um processo onde eu dedico tempo e energia para isso acontecer. Por exemplo, eu acordo todas as manhãs e dedico 10, 15 minutos para meditação, simplesmente para o vazio, simplesmente para que a minha mente não faça nada. Eu vou ali e eu tenho esse processo. Eu estou dedicando um tempo para o vazio, para que se algo quiser brotar do nada, do vazio, ele venha, mas sem interferências da minha mente. Depois eu tenho o meu processo do livro. Eu uso os livros, né, a busca pelo conhecimento, como ferramentas para que eu possa alcançar certos níveis. Então, por exemplo, quando a gente fala de dança, a gente fala de música, fala de poesia, fala sobre pintura, sobre todas as questões da arte. A gente está falando sobre um artista que existe dentro da gente. Então é importante que, se a gente quer alcançar um nível artístico, a gente dedique tempo e energia. Pode ser através de uma leitura, pode ser através de um encontro com você mesmo. Você pode dedicar um tempo para tentar fazer algo novo, para fazer algo que você já gosta. Isso é uma dedicação para você ampliar a sua arte. Ou pode ser coisas novas, você pode pegar e ir para um lugar que você desconhece, ir para um parque diferente, você pode ir almoçar, jantar em um lugar diferente. Tudo isso vai alimentar a sua criatividade, porque você vai estar em contato com coisas que você não vivencia. Agora, se você ficar só onde você conhece, com as mesmas pessoas, com os mesmos lugares, você não vai vivenciar coisas diferentes. Então é necessário dedicar tempo e energia para isso. Outra coisa, fé. Ter fé que você pode alcançar isso que você busca e que você nem sabe. Se você não sabe, uma força maior talvez saiba. Então você ter uma oração de coração sincero
para que talvez você alcance isso. Você não sabe o que é ainda, mas você sabe que necessita disso. Então, depositar fé em uma força maior, se dedicar realmente, acreditar nisso, faz com que talvez você alcance. O meu conselho para quem está buscando realmente se autoconhecer e vivenciar uma experiência que seja diferente do padrão, é dedicar realmente tempo a isso, mas de maneira sincera. Não é a gente ficar rolando TikTok, vendo um monte de baboseira, né? Que você fica ali só acumulando coisas desnecessárias, esperando que do nada vai acontecer. Você tem que dedicar tempo a isso. Então você tem que olhar para sua vida, ver o que está em falta e buscar essa falta. Não é rolando feed de rede social que a gente vai encontrar a resposta que precisa. O que é o amor? O amor é um estado de espírito, onde você consegue alcançar um estado de amor incondicional. Eu vejo o amor como incondicional. É importante a gente falar sobre isso. Às vezes a gente trata o amor como um sentimento, e esse amor ele tem só valor se ele for coligado a algo, a uma pessoa ou a um objeto. Já o estado de espírito de amor incondicional é um estado onde você sente esse amor dentro de você transbordar naturalmente, sem esforço. Ele é simplesmente um estado que você está, onde tudo se torna de uma maneira suave, graciosa. Eu vejo o amor dessa forma. Como é Deus? O Deus que eu acredito, ele não tem uma forma física, nenhuma forma materializada. Deus, ele é o todo para mim. Ele se manifesta da maneira que ele quiser. Ele é uma maneira também de grandiosidade. Ele é uma energia que consegue se manifestar através de todo o universo, como um grande criador e destruidor de toda a matéria. Ele é simplesmente o todo. Ele é o ar, fogo, a água, a terra. Como fazer amizade com as suas próprias sombras? Como se relacionar com as suas próprias sombras? Se relacionar com as nossas sombras, eu vejo como uma experiência de aprimoramento. As nossas sombras, elas existem. Até um dos ensinamentos budistas é você reconhecer que as suas sombras existem. E diz que nos ensinamentos budistas, a única coisa que vence as sombras é o conhecimento. Então, quando a gente se conecta com as nossas sombras, é importante que a gente reconheça que elas existem e que a gente possa acolher essas sombras, aprimorar o que elas necessitam. Se elas existem, elas têm uma raiz, elas têm uma causa. E ao mesmo tempo que elas existem, eu acredito que a energia delas podem ser transformadas. A mesma energia que você utiliza, por exemplo, de ódio, ela pode ser convertida em amor. Basta você alterar essa sua percepção das coisas. O amor e o ódio, eles são existentes de uma maneira coligada. Você pode escolher qual lado você utiliza. O mesmo estado que você tem para utilizar um, é o estado que você pode utilizar outro. É como ligar uma chave de energia. Você precisa aprimorar e tomar consciência de como utilizar essas chaves. Eu posso utilizar minhas sombras e posso utilizar também a minha luz. Basta eu trazer conhecimento a essas sombras. Qual é o sentido da vida? O sentido da vida, para mim, é a evolução. Eu acredito como experiência prática que nós estamos nessa vida pela simples causa de evoluir o nosso espírito. Somos espíritos vivenciando uma experiência humana, para que a gente consiga expandir esse espírito e poder evoluir. Fala sobre o universo estar em constante evolução e que ele está crescendo a cada momento. Eu acredito que a nossa consciência crescendo, o nosso espírito crescendo, é parte desse crescimento do universo. A gente trabalha junto com ele. E você comentou antes da gente começar, você tem uma filhinha de 2 anos. Isso. O que ela te ensinou em 2 anos? E não você pra ela? Nossa, boa pergunta. Bom, a minha filha, né? Antes, deixa eu mandar um beijo, um abraço pra minha esposa e pra minha filha, que são os grandes amores da minha vida e que me ensinam muito. A minha filha, ela me ensinou a coisa mais primordial que eu poderia, assim, aprender. Que eu estou na vida para servir, não para ser servido. Ela me mostra literalmente que um dos sentidos maiores que eu tenho na vida não é receber, mas sim dar.
Então ela me mostra todo dia que o meu esforço de nada valeria se eu não tivesse uma razão por qual me esforçar. Então quando eu coloco sonhos ou objetivos de evolução própria, eu entendo que também não é só por mim a minha evolução, mas também para poder trazer algo melhor para ela. Se eu quero ensinar algo a ela, eu vejo que eu devo ser exemplo. Então de nada adiantaria, por exemplo, eu falar da alimentação dela se eu não me alimentar bem. Não posso exigir uma saúde física se eu não for saudável. Eu não posso exigir que ela leia livros se eu não leio livros. Então eu acredito muito que ela também me inspira a ser melhor para que eu possa ser exemplo para ela. E ao mesmo tempo ter a mente e o coração aberto para deixar ela seguir o próprio caminho. Então ela, ao mesmo tempo que faz eu me esforçar ao máximo, me mostra que eu não estou no controle de nada. Ela simplesmente tem a liberdade dela. E acho que para fechar esse bloquinho, eles têm um recado, assim, por exemplo, tudo que você tem para falar foi deletado. Só vai sobrar uma cápsula, uma pílula de uma mensagem, André. Que mensagem é essa que você gostaria de, que você sente que seu coração gostaria de compartilhar agora com quem vai estar ouvindo isso? Se eu pudesse compartilhar uma única mensagem, seria que cada pessoa que está ouvindo, ela tem o poder e a força para transformar a vida dela da maneira que ela acredita. Ela tem total potencial. Se ela está me escutando, se ela consegue perceber, se ela consegue raciocinar, ela tem um total poder, ela tem uma potencialidade pura de cocriação da realidade dela. E que hoje, no tempo atual que a gente vive, né, dentro da sociedade que a gente está aqui nesse país, por exemplo, a gente tem esse poder de despertar nossa consciência para uma realidade nova. E essa realidade nova ela é construída. Não significa que é uma lei da atração barata, né, que a gente vai simplesmente sentar repetir. No sofá, Eu mantrar lá. vou vibrar aqui, vai, vida. Não tá é tudo aí. isso, por favor. Jamais. Significa que ela vai ter que construir isso. Construir exige destruição para que possa ser construído coisas novas. E exige esforço, existe uma engenharia para que algo seja construído. Então exige ali um estudo para que isso seja feito. Mas é totalmente possível. E André, se você quiser que o pessoal conheça um pouco mais do seu trabalho, conversar contigo... Tirar dúvidas, onde né, a pode respeito de te tudo que você encontrar um pouco apresentou. mais? Bom, na verdade eu tenho 3 redes sociais assim que eu administro, né? Uma é a minha pessoal mesmo, que é @AndréFrancis com 2 Is. Eu tenho a minha de marketing, que agora eu estou especializando cada vez mais nessa área, que é @AndréFrancisMKT. E tem também o do meu coletivo, que é @Coletivo Corpórea, onde é um coletivo onde eu trago aulas de dança, mas é um coletivo que traz dança e consciência corporal. Então tem mais 3 profissionais, que uma da dança, outra formada em yoga, da yoga, e temos também um personal trainer que traz atividades físicas. Então a gente junta todas essas ferramentas para trazer uma experiência aí com o corpo bem legal. Massa. É legal. Legal demais. Bom, então agradecer aí, demais. esse papo maravilhoso com o André. Obrigado por estar aqui com a gente, por compartilhar um pouco da sua história com as pessoas que estão ouvindo aqui. Com certeza, toda essa beleza que você tem para compartilhar também vai contribuir com a caminhada de alguém. Agradecer mais uma vez ao Gym Sport Studio, que sempre recebe a gente aqui nesse lugar maravilhoso. A granola da DG, maravilhosa também, que acompanhou Nossa, a gente durante esse muito papo. boa. Zerou a Acabou granola. tudo, né? Acabou. Aqui 3 potinhos vazios. E agradecer você também, alquimista, que está aí do outro lado. Agradecer você por buscar se transformar, por acreditar em você. Como a gente sempre fala, esse espaço é um espaço de provocação, que se você sair do final dessa conversa com 1% mudado, com a vontade de dar um passo à frente, nossa missão já está muito bem cumprida aqui. A gente fica muito feliz. Lembre-se que se você quer se transformar, né, o primeiro passo para transformar o mundo é transformando a si mesmo. Então, se você quer se transformar, você trabalhar com essa grande mudança interna que vai ocasionar mudanças externas também, isso é um tipo de alquimia e você é um alquimista. Então, eu agradeço mais uma vez, André. Agradeço os senhores aí por mais esse papo. A gente se vê, aliás, a gente se vê ou se ouve daqui 2 semaninhas no próximo episódio do Alquimia de Si. Valeu! Valeu!